Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. É o podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. E faça o seguinte, se você está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações e dá um like para o algoritmo do YouTube entender que é um conteúdo relevante e aí sim entregar para o maior número de pessoas possível e também lembrar que nós estamos no Spotify, sempre levando um assunto sobre saúde e bem-estar, que a nossa população está precisando bastante de saúde, bastante melhorar o seu bem-estar. E hoje a Renata trouxe mais uma convidada para conversar com a gente, Renata. É a doutora Thelma Gurgel, que é ginecologista, e vai falar hoje sobre cirurgia íntima. Doutora Thelma Gurgel, tudo bem, doutora? Tudo bem. Tudo bem, né? Graças a Deus, a gente fica muito agradecido, e eu sempre falo aqui no início, quando o convidado vem, da gratidão que a gente tem por estar aqui, porque a gente sabe hoje que o dia está tão corrido, né? Bastante. Muita coisa acontecendo, muitas coisas para fazer, o dia está ficando cada vez mais curto e as atividades ficando cada vez mais numerosas, maiores, e aí você tirar um tempinho ali do seu dia para fazer algo diferente, né? A gente fica muito grato. E cirurgia íntima, né? Na mulher, cirurgia íntima na mulher. É o assunto que a gente vai falar hoje. É um assunto que está em pauta, doutor. As mulheres estão procurando, há uma procura maior em relação a isso. Hoje, como é que está o cenário da cirurgia íntima hoje com as mulheres? A cirurgia íntima ela vem crescendo, né, a cada ano. Hum, E tanto no mundo quanto no Brasil, né, que já tem uma cultura de cirurgia estética, uhum, apesar de que a cirurgia íntima ela não envolve apenas a estética, ela tem o hum, lado estético, mas ela envolve muito situações de melhora de qualidade, em uhum, situações em que as pacientes se sentem muito incomodadas com alguma alteração que ou ela pode nascer e ao longo da vida se intensificar, ou às vezes isso pode vir a decorrer de alguns fatores externos, né? hum, Alguns fatores de risco, gestação, hum. entre outros. Então, E vem aí crescendo muito. vem crescendo, né? Então, realmente o cenário de procura para cirurgia íntima tá bombando, vamos dizer Sim, assim. com certeza. De uma forma geral, as cirurgias plásticas, o Brasil sempre vem despontando junto Hum, com os Estados Unidos, né? sim. Mas quando se trata de cirurgia íntima, o Brasil ele ainda é campeão. Ele ainda supera as estatísticas Então, hoje, o Brasil tem mais cirurgias íntimas. íntimas realizadas do que os Estados Unidos, é Sim, isso? É em mesmo? torno de 2019, a Sociedade Internacional de Hum, Cirurgia Plástica contabilizou que no Brasil foram feitas mais 18 mil a mais cirurgias íntimas do que no próprio Estados Unidos. olha aí, e assim, é interessante porque em relação de população, os Estados Unidos têm mais Sim, habitantes do que o Brasil, né? sim, Então as mulheres estão procurando mais esse tipo de é. cirurgia. E você falou de cirurgias plásticas, né? A cirurgia íntima, ela é considerada uma cirurgia plástica? Ela é uma cirurgia que Hum, envolve a estética, mas uhum. que envolve também a funcionalidade, Ah, né? certo. A principal cirurgia estética procurada é a redução dos pequenos lábios, né? Hum, Lábios internos, que a gente costuma hum, hoje em dia utilizar mais, até porque algumas pacientes têm um lábio interno tão exagerado que às vezes para ela aquele é o grande lábio e na hum. verdade anatomicamente não é, Porque né? existem os pequenos lábios e os grandes lábios, é isso Isso, isso na vagina da mulher. isso, na região genital, Na né? região genital, certo. Isso, E aí os pequenos lábios estão tão aparentes que aí é confundido com os grandes lábios. exatamente. Hum, Isso pode acontecer, por exemplo, na menopausa, hum, onde os grandes lábios eles tendem a perder um pouco da gordura, do tônus, então ela tende a dar um aspecto de que murchou. hum. E aí o pequeno lábio às vezes nem cresceu, ele apenas Apareceu, né? proporcionalmente É, apareceu. ele apareceu, estava ali Isso. escondido, apareceu e ganhou espaço do grande lábio. Exatamente. É comum, às vezes, a gente encontrar Hum.
mulheres no climatério e que se queixam, eu não tinha isso e agora meu pequeno lábio está muito grande. E muitas vezes a gente tem que ter cuidado nessa avaliação para não indicar uma cirurgia que às vezes pode não ser necessário. Porque às vezes o procedimento que ela pode requerer seria um tratamento para melhorar aquela atrofia, fazer um bioestimulador que volumiza, às vezes, naturalmente essa área e ela volta a preencher o espaço que faltava e some. O pequeno lábio volta para o lugar que antigamente ela se sentia confortável. Olha que bacana. Então, Isso. não necessariamente a cirurgia é indicada logo de cara, Não, né? Você tem que ter outros tipos de tratamento, de outros tipos de... avaliações. Tem que ter uma avaliação, com certeza. Exatamente. Né? Então, agora quais são as principais, vamos dizer assim, as principais cirurgias íntimas e quando que a mulher começa pode começar a procurar, né, Ok. uma profissional para fazer a cirurgia íntima? A mais comumente procurada é a redução justamente dos lábios internos, né? Mais conhecida como a É ninfoplastia. ninfoplastia, né? Hoje a gente tende a chamar mais de labioplastia, mas um termo ainda muito forte no meio é a ninfoplastia. Eu não sei qual foi, teve uma... Você falou de ninfoplastia, eu lembrei. Tem aquela dupla sertaneja, a Nayara e a Maraísa. Maiara e Maiara e Maraísa. Maraísa. Que ela, uma delas, eu não sei qual das duas, mas uma delas emagreceu muito. E aí ela falou em um programa de televisão, também não recordo, não sei se foi daquele da Virgínia, do SBT, que tá passando. Ela falou que fez uma ninfoplastia, e ela falou o nome. Isso. E aí, então seria justamente porque ela emagreceu e perdeu um peso assim considerável, né? E isso realmente acontece? Acontece. A perda de peso é uma das causas que pode levar a mulher a procurar procedimentos íntimos. O uso de anabolizantes, né? A testosterona sintética, que às vezes muitas mulheres hoje em dia às vezes usam, às vezes até de forma indiscriminada, Sim. ela pode repercutir em estímulo do crescimento, por exemplo, do clítoris. O clítoris, embriologicamente, ele tem a formação semelhante à formação do pênis. Pênis, né? Dizem que é o Então, pênis feminino, feminino, né? né? Sim. Ele ganha um pouco em sensibilidade. Ele As mulheres tem, ganham nisso. ele tem uma sensibilidade maior Tem em termos de terminações nervosas. terminações nervosas, né? 8.000 terminações nervosas, quase o dobro do homem. O pênis seria 4.000. Ganhou. Não tem como comparar. Não vamos Para você ver a comparar. importância, né? É um órgão extremamente importante na sexualidade feminina. E aí a testosterona, assim, o uso... O uso, né, indiscriminado, principalmente da testosterona sintética, né, os anabolizantes, eles podem fazer com que haja um crescimento, um estímulo, né? Porque Sim. justamente o clítoris, ele não tem um desenvolvimento como um pênis, por a mulher realmente não ter o estímulo da testosterona Sim. que existe no homem, né? A mulher produz testosterona, mas em níveis fisiológicos bem menor do que o do homem, né? Certo? Então, isso pode causar um aumento dessas... Sim. E aí, esse aumento, a ninfoplastia... Ele é né? irreversível. E aí você, para se ter uma reversão ao tamanho natural, às vezes não basta você parar a medicação, porque ele fica como uma sequela. E aí entra a cirurgia estética nesse momento. A sequela seria justamente ele continuar com o tamanho, Grande. sem Isso. reverter, né? E aí a cirurgia vai e resolve essa situação. Perfeito. E como é feita? Então, essa aí é uma das cirurgias, você disse que é a mais procurada, né? A mais procurada são os lábios internos. A cirurgia do clítoris, ela tem uma frequência menor. E Mas hoje, procuram. mas Agora, procura, o clítoris aumentar, é específico para o uso de testosterona ou não? Não. Existem outras? Existem mulheres que Já nascem nascem assim. com uma hipertrofia de clítoris mais avantajada, digamos, que outras, né? E às vezes não é só o tamanho, às vezes o capuz, né, que envolve, a pele que envolve o clítoris,
Às vezes tem mulheres que têm excesso de pele e que isso também a incomoda. Às vezes veste uma roupa e marca, o volume marca. Então ela tem constrangimento em vestir um biquíni, uma roupa justa, porque fica aparente. Além do desconforto, porque chega realmente a doer. Tem mulher que, ai, doutora, no meio de uma festa eu preciso ir ao banheiro para soltar minha calcinha, para afrouxar a Porque tá roupa, aperta. porque aperta, belisca, dói. É o que? É a parte que... Aí a pele que recobre o clítoris, como se fosse o prepúcio do homem, homem, do sim. pênis. Então, Ele meio que protege ali o clítoris, só que aí Isso. é uma proteção excessiva, né? Excessiva, E exatamente. aí esse excesso incomoda É. tanto visualmente, né? A mulher se Isso, sente desconfortável esteticamente também. esteticamente, mas também Funcionamento. funcionalmente. E aí procura Aí também já para é fazer uma outra abordagem, que é a capusplastia. capusplastia. Tá Isso. certo, faz justamente essa A retirada. retirada do excesso de Uhum, pele. E às vezes você nem precisa. Tem pacientes que só têm um excesso de capuz. sim, Não tem um clítoris grande. E aí você só mexe realmente no que é necessário, necessário. né? Até porque o clítoris é um órgão que muitas mulheres têm medo, né? Às vezes, quando precisam de uma cirurgia que aborde clítoris, de perder a A sensibilidade. As sensibilidade. 8.000 terminações Isso, nervosas, né? Que exatamente. não é bom mexer, né? Não. Mas aí nessa cirurgia do clítoris não tem perigo mesmo disso acontecer? Não. Ou tem? A inervação do clítoris, ela se dá principalmente na sua região dorsal. É como se o clítoris estivesse aqui e os nervos e vasos, eles passam por cima dele. Uhum. Então, quando a gente tem que abordar o clítoris para uma redução de tamanho em si, você normalmente, cirurgicamente, isola essa região, né? Disseca essa região para só então poder abordar a redução do clítoris, que nem sempre é necessário. Às vezes a paciente acha que precisa reduzir, mas hoje já existem técnicas de clitoropexia, em que você traz um reposicionamento do clítoris em estruturas internas, né, na aponeurose, e que faz uma retração, porque o clítoris ele tem uma elasticidade, né? Durante o ato sexual, quando a mulher está excitada, o clítoris, assim como o pênis, ele tem uma ereção. Sim. Ele dobra de tamanho, triplica de tamanho. Então, ele tem essa elasticidade também. Então, muitas vezes você pode apenas suspender, como se fosse uma sanfona, né? Digamos assim, para entender. Você consegue trazer ele mais para cima, suspender para que ele não fique tão proeminente, sem mexer no corpo em si dele, sem ter que seccionar o corpo, né? E aí sim é mais seguro. Né? Mais seguro. É mais seguro. Então a gente falou aí dos pequenos lábios, do clítoris, como é capuz? A capusplastia. Capusplastia. Essas são as mais, ou tem outras que a gente pode abordar? Existem cirurgias também onde abordam os grandes lábios. Às vezes, por exemplo, mulheres que nascem ou que ganham muito peso ao longo da vida e ficam com a região do Monte de Vênus, que é a região mais superior da região genital, com um acúmulo de gordura. E é como se fosse um capuz, fica um capuz de gordura. Não é o capuz do clítoris, mas na região genital. Pub mesmo, mais elevada, né? E existem procedimentos que podem lipoaspirar. Imaginei que fosse tipo uma lipoaspiração. Isso, pode sim. Tem a lipolaser hoje em dia, que utiliza a tecnologia do laser com a lipo, né? Sim. Na lipoaspiração também é uma possibilidade. E até dos grandes lábios. Às vezes tem mulheres que têm um grande lábio realmente grande ou que perdeu muito peso. E aí, às vezes, o excesso de pele é tão grande que, se você for preencher, a mulher emagreceu. E aí eu vou preencher para esticar tudo de novo, vai ficar totalmente desproporcional com o corpo que ela tem hoje. Sim. Então, às vezes pode ser realmente necessário tirar esse excesso de pele do grande lábio também. É muita coisa, né? Falando aqui, são muitas particularidades que podem. Então, essas aí são as que
tem mais procura, né? Isso. É, questão. E quando a mulher tem, por exemplo, uma dessas aí que você comentou, qual é o procedimento? Ou ainda tem outras que seria interessante abordar? Assim, porque qual é o procedimento? O que é que ela primeiro faz, né, para Uhum. começar a tentar melhorar essa situação? Olha, a primeira coisa que deve fazer é procurar um médico, né, Sim. que tenha experiência nessa avaliação, para que ela possa demonstrar a ele o que a incomoda e depois o médico avaliar, Hum, conforme o que ela sente, uhum. se aquilo condiz até com a verdade, porque a gente tem situações de dismorfismos, né? Pacientes que, assim, a semelhança de uma paciente com anorexia, que se olha no espelho e se vê gorda. Então ela olha e pensa que tem alguma E coisa. pensa que Existe tem isso? alguma coisa Olha que alterada. Ai, interessante. meu lábio é muito grande, meu clítoris é muito grande. E você põe a paciente lá na cama ginecológica e Não é aquilo não bem assim. condiz com a Ah, verdade. Você percebe que às vezes isso é alguma coisa psíquica, uhum, às vezes uma própria interferência da mídia, do uhum. meio, né? Pode às vezes trazer essa ansiedade de achar que ela tem algum problema que precisa Hum. ser resolvido, e nem sempre isso é E verdade. aí os E é uma das ginecologistas, causas que a gente contraindica a com cirurgia. certeza, né? Mesmo ela dizendo, ó, Mesmo ela você tem que querendo, mostrar que não é. até porque a cirurgia tem seus limites anatômicos Uhum. que precisam ser preservados para você não amputar uma Claro, genitália, né? é um Como se problema. faziam nos primórdios Ah, dos séculos antigos, faziam né? isso. A cirurgia íntima ela tem uma origem já desde a época do Egito, É mesmo, já existia. já tem relatos de, Hum. na verdade, era um outro intuito, né? Hum. Era um intuito mais mutilador mesmo, né? Da De mulher, de punição, era? punição. Poxa vida. Na cultura árabe, o termo, né, da cirurgia íntima, tahara, significa purificação, Uf, purificar a porque mulher. ele achava que purificava a mulher, tirando da mulher tudo que poderia Dá ter a prazer. ela um prazer semelhante ao do homem, uma característica ao do homem. Purificava ela para poder ela Realmente. ser pura para a família, para a reprodução, para criar o seu lar. Então, era, assim, o objetivo dela seria reproduzir e cuidar do lar. E aí, para ela Exatamente. não sentir prazer como o do homem, É, aí purificavam fazendo uma mutilação. Aí exatamente. tiravam o clítoris, acredito eu, e. Existiam várias Ah, formas, né? Às vezes fazia a circuncisão, a semelhança do que se faz no homem, no hum, judaísmo, né? uhum, Se faz a circuncisão do clítoris e às vezes ele amputa parte do clítoris, o clítoris inteiro, às uhum. vezes até outras partes da genitália, Para não ter nenhum tipo. para Olha não ter. E que isso não está longe da absurdo, né, gente, cara? não, né? Infelizmente, ainda hoje existem, Existe isso hoje ainda ainda existe. na cultura árabe, né? Em 2012, a Assembleia Geral das Nações Unidas, ela considerou oficialmente a mutilação feminina como uma violência aos direitos Em humanos. 2012 só. 2012. Olha aí, rapaz, muito recente. Infelizmente, a gente sabe que ainda existe, né? Não é uma coisa tão intensa como nos primórdios, né? Antigamente, mas olha aí, eu não sabia Mas não. ainda não é Tem. uma irrealidade Uhum. total, não. E eu não sei nem se pode se dizer que isso é uma cirurgia, né? Porque é uma tortura, né? É, É é uma porque é mutilação, uma né? mutilação, né? É uma mutilação, porque Ave Maria. Porque antigamente, você falar sobre isso, antigamente tinha tantos absurdos que dá até para você entender, né? Uhum. Não aceitar, mas entender. Agora, hoje em dia ainda ter esse tipo de, com tanta informação que existe, né? É, Realmente é o absurdo aí que realmente não está além das nossas, do nosso entendimentos. entendimento, sim, sim.
E aí, doutora, voltando para a cirurgia que não mutila, né? Não. Que E não muitas mutila. vezes, talvez, o medo das mulheres, né, em Uhum. relação a perder a Eu sensibilidade, acho que esse é o venham ponto. historicamente, né, É, desse conhecimento, né, claro. de existir No num passado, passado como uhum, uma mutilação, né? o que relacionava uma cirurgia seria algo negativo, né? Isso, Então existe, mas aí acredito que os tabus estão sendo quebrados, né? com Estão sendo certeza. quebrados, porque está vindo como um benefício na realidade, né? E Exatamente. não como uma mutilação. E aí a mulher que tem observa isso, o ginecologista está aí justamente para orientar, né, o Isso. que ela fazer e às vezes não precisar fazer, né? Como no Exatamente. caso que você falou. Isso eu fiquei intrigado mesmo. As pessoas chegam lá com uma percepção do seu órgão genital Diferente. diferente do que é a realidade, é isso? E Exatamente. elas querem uma cirurgia para poder resolver isso. Sim. Olha aí, dá para fazer uma cirurgia placebo? Você chegar e dizer, pronto, fiz aqui alguma coisa, não faz, Não, né? não dá. Aí, como é, você realmente tem que É, informar, elas acreditam no... às vezes é difícil, Hum, tá? Assim como é difícil toda doença psíquica de sim, você convencer ela da realidade, porque para ela a realidade na cabeça dela é outra, né? sim. Então você tem que ter realmente muita delicadeza na hora de Uhum. conversar com a paciente, às vezes mostrar o moldes, mostrar o que Ah, anatomicamente boa, se tem, boa. né, Uhum. de um padrão, porque não existe, na verdade, um padrão, mas que existem genitálias até mais proeminentes do que a dela e que ainda assim não teriam Considerado também, normal, que não né, causa nenhum tipo de problema, né? isso. Inclusive, tem mulheres que têm hipertrofia, mas não se sentem desconfortáveis com Uhum. isso. Então, a gente também não pode induzir, sua genitália tem hipertrofia, não quer, vamos retirar, Vamos se não organizar é isso aqui, um não. desejo manifesto da paciente. Porque você falou de um padrão, mas eu acredito que para isso não existe um padrão, porque Hum, cada corpo tem a sua estrutura, né? com certeza. Então, acho que alguma coisa que ficasse diferente num corpo de uma mulher, no corpo da outra já fica normal. Exatamente. Então, aí o ginecologista também é um papel bem importante, né? Fazer Sim, essa análise, né? Porque entra exatamente. na parte psicológica, entra na parte estética, na parte É, funcional, e aí você faz toda uma análise para poder dizer exatamente o que é para ser feito, acredito eu, né? com certeza. Perfeito. E a gente falou quais as cirurgias mais procuradas, né? E você falou, a gente viu aí a questão da funcionalidade mesmo, né? De atrapalhar, tem cirurgias que têm que ser feitas porque realmente está atrapalhando a vida da mulher. E na parte só estética, Hum. só a mulher não tem nenhum problema, assim, não ocasiona nenhum tipo de desconforto, tá tudo muito ok, só que ela, não sei, tá achando que o órgão genital tá muito escuro, ou tá muito assim, existe Tem. alguma coisa que melhore isso? Sim, Hum. o escurecimento vá também é uma queixa muito frequente no Escurecimento consultório. vaginal. Inclusive no Brasil, por a gente ter uma população com um fototipo de pele Hum, mais, digamos, escurecido, com mais melanina do que padrões europeus, né? sim. Aqui no Brasil, a genitália, quando a mulher procura a cirurgia íntima, às vezes ela não está nem tão incomodada com o tamanho, às vezes ela está incomodada com a cor da pele, que escurece muito. Sim. Porque a vulva ela é um dos locais do corpo da gente que mais tem melanócitos, que são as células que produzem o pigmento da pele. E ao longo da vida, o próprio envelhecimento, o atrito com a roupa, Hum, gestações, podem trazer esse escurecimento. hum, E aí existem tratamentos com clareamento, com laser, peelings, que podem ser realizados, ou mesmo se a paciente tiver alguma indicação realmente de cirurgia,
ela pode ser feita, geralmente os pequenos, os lábios internos, que são os pequenos lábios, eles tendem a ficar com a borda escurecida. Por isso que aqui no Brasil, uma das técnicas cirúrgicas mais utilizadas é justamente a técnica em que você faz a incisão longitudinal, retirando a borda do pequeno lábio e não preservando ela, o que daria um aspecto mais natural. Lá fora, essa técnica que preserva a borda, ela é mais utilizada do que aqui no Brasil, justamente porque eles até estranham, mas porque aqui no Brasil a mulher não quer reduzir o pequeno lábio dela e manter aquela borda escura. Sim. Então, Mas a escuridão, assim, que deixa a pele mais escura, não causa nenhum problema físico, né? Aí é não, só a estético cor mesmo. não, a cor é mais uma questão mesmo estética, né? O tamanho é que geralmente traz esse desconforto, tanto por incomodar na roupa, na relação sexual, em que mulheres sentem o pequeno lábio entrar durante a penetração, e isso Sim. causa dor, causa desconforto. E quais são os tipos de técnicas de cirurgia que tem hoje no mercado, assim, que as mulheres chegam com algum problema lá e como é que é feito? A cirurgia do pequeno lábio, ela tem diversas técnicas descritas na literatura, né? Aqui no Brasil, uma das técnicas mais utilizadas é a técnica em corte longitudinal, Essa que você justamente para falou, sim. poder retirar essa borda, né? Lá fora, eles utilizam também, aqui também pode ser utilizada, aí vai depender do tipo de pequeno lábio, do tamanho, porque existem técnicas que não são adequadas para um lábio que tem uma hipertrofia pequena, outras que são melhores uma hipertrofia de um lábio mais proeminente, e isso vai diferenciar na escolha, dependendo da avaliação de cada paciente. Certo. Mas aí, essa do pequeno lábio, para as outras Isso. cirurgias. E também tem a técnica do clítoris, por exemplo, Sim. né? Existe a cirurgia para redução do clítoris, que aí tem aquela realmente secção do clítoris. Tem a técnica para fazer a clitoropexia, que foi uma técnica desenvolvida por uma médica, mulher, nordestina, a doutora Tina Batalha, lá da Bahia, e que ela chegou a ganhar um prêmio com essa técnica que uma técnica cirúrgica desenvolvida por ela, para fazer essa pexia sem a necessidade da secção do clítoris, E né? dá certo, deu certo. Sim, dá muito certo. E hoje é utilizada para outros profissionais. Sim, sim. Ela é uma professora maravilhosa, né? E ela faz treinamento, sim, dos profissionais que querem aprender essa técnica. Eu tive o Perfeito. prazer de ter conhecido ela Perfeito. e operado com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa. Perfeito. E a cirurgia, porque quando você fala em cirurgia, vem na sua mente o centro cirúrgico, né? Vou ter que vou ter que ir para um centro cirúrgico. É assim, a preparação para essa cirurgia é como uma preparação para uma cirurgia convencional? Como é que a pessoa, onde é feito na clínica, é feito em um hospital, como é o procedimento? Ou perdão, assim, mas ou cada tipo de cirurgia tem a sua particularidade. Isso. A gente tem que avaliar o que vai precisar ser feito, né, durante a cirurgia. Existe possibilidade de cirurgia ambulatorial? Sim. Não precisa de internamento em hospital, né? Pode ser feito com anestesia local. Não é obrigatório a cirurgia ser feita a nível hospitalar. Mas, às vezes, cirurgias maiores, que envolvam mais tempo, né? Em que a paciente vai precisar de um tempo maior, o hospital e pode sim ser uma excelente opção. E depende também de outras cirurgias. Às vezes vem uma paciente que quer fazer uma cirurgia, mas é uma paciente também que tem, às vezes, uma lesão perineal de sequela de um trabalho de parto, em que ela teve uma laceração, uma episiotomia, e às vezes ficou uma falha, ou mesmo ela quer fazer uma perineoplastia para fazer uma reconstrução. Aí são cirurgias Que é maiores. perineoplastia? Já é a cirurgia interna, e já envolve a vagina. Normalmente, mulheres que tiveram muitas gestações,
partos normais, bebês muito grandes. Às vezes a região da mucosa vaginal, da musculatura, ela fica frouxa, digamos assim. A Hum, paciente chega geralmente com essa queixa, né? Doutor, estou me sentindo frouxa. E às vezes você precisa corrigir cirurgicamente, ou hoje a gente também tem outras opções não invasivas que podem, às vezes, melhorar aquela qualidade da mucosa, da musculatura. fica flácido, é isso, né? Isso, como se tivesse flácido. Certo. E aí existem técnicas para deixar isso mais É, rígido, é isso? isso. Perfeito. E então, assim, não necessariamente você precisa ir para o hospital, dá para fazer numa clínica. Isso, dependendo da cirurgia, principalmente cirurgias de pequeno lábio, que envolva só pequeno lábio, são cirurgias mais simples, com um menor tempo de durabilidade, né? Hoje a gente tem o advento do laser, que é uma cirurgia em que a paciente praticamente não sangra durante o... Por laser, É, como é que isso. funciona? É o aparelho de laser, né? Ele tem tanto voltado para a questão de remodelação, de rejuvenescimento, de produção de colágeno, como ele também tem uma função cirúrgica. Ele funciona como um bisturi, funcionaria, Hum, sendo que ele não tem uma lâmina, ele tem uma energia, que é o laser. sim. Então, ele traz uma precisão Melhor cirúrgica do que o bisturi. melhor e ele tem um potencial de coagulação, né, que está acoplado a ele. Então, a gente corta, coagula e vai fazendo meio que uma dança ali do laser no momento cirúrgico, Chupa enquanto cana e assovia ao mesmo tudo tempo ao ali. mesmo tempo. Bacana isso daí, viu? E aí, hoje é o mais indicado, acredito eu, né? Ou não? Não, existe sempre uma preocupação das pacientes em relação a, meu Deus, só posso fazer se for a laser. Não, a cirurgia não é obrigatoriamente ter que ser feita a laser. Existe a opção do laser, que realmente ele é excelente em relação à precisão cirúrgica, à recuperação, né? Então, ele é uma opção muito boa, mas às vezes nem todo mundo tem o acesso a essa tecnologia. Então, existem outras formas, né? A gente tem o bisturi de alta frequência, que é uma outra tecnologia que tem excelentes resultados também, uma precisão muito boa, por um custo mais acessível, Sim. entendeu? Então, isso vai variar de acordo com as possibilidades também de cada paciente. Tá certo. Então, assim, em relação à região íntima da mulher ali, existem muitas ferramentas que você pode utilizar para melhorar tanto desconfortos, né, problemas Isso. físicos, como também problemas estéticos, né, que seria, pelo que eu entendi, o laser, que seria, vamos dizer assim, o top, poderia colocar assim, na lista e depois De desejos. de desejo, Com o laser certeza, ele seria sempre está lá no topo. certo. Mas existe também abaixo dele, como você É o falou, bisturi de alta de frequência. alta frequência É e outra opção, sem ser bisturi de alta frequência, o o bisturi tradicional, normal, bisturi tradicional. que também tem o seu É, apelo, traz tem. o resultado, colocando aí os três. Esteticamente, a Estética precisão do do laser laser é melhor, né? é melhor. É melhor, né? É. É. E o pós-operatório, assim, depois que a mulher sai dessa cirurgia, quais são as orientações que ela tem que seguir? A cirurgia, ela tem, em geral, uma boa Ah, recuperação. Não é uma cirurgia que requer grande tempo de afastamento, mas é uma região extremamente inervada, vascularizada, né? Que tende a edemaciar. O edema é uma das coisas mais comuns no pós-operatório, principalmente quando a gente utiliza o laser, que é uma energia, sim. né? Então, uma dica que sempre dou para toda paciente é o cuidado com gelo. É ficar botando Gelo? gelo na Aham. região genital o tempo Ah, inteiro. Isso alivia a própria sensação, né, da dor dolorosa sim. e ela diminui o edema provocado, porque o edema uma coisa que é
praticamente inevitável numa cirurgia como essa, mas ela é minimizada quando a gente consegue fazer esses cuidados, né? Sim. Então, o edema ele pode ser controlado e o gelo, nesse caso, é a melhor opção, principalmente nos primeiros 3 dias de Primeiros pós-operatório. 3 dias colocando Isso, gelo. E gelo. medicações, eu acho que deve ter Sim, sim. medicações também. Medicação para dor, né? Uhum. Normalmente a gente deixa analgésicos, sim. Relação sexual, acredito A que tem que relação parar, sexual né? são 30 dias, pelo 30 menos. dias sem relação. Isso, né? O Olha aí. atrito ali na região pode Botar tudo a acabar, perder, né? né? Botar tudo a perder. Então, É. 30 dias no mínimo, atividade física também, Dá uma parada também. também mais ou menos um É, período de não 30 é dias. um pouco complexo, né? Assim, não é uma coisa tão simples, não. Não, Talvez a cirurgia em si seja até mais simples do que o isso. pós-operatório. Normalmente ele requer alguns cuidados. A recuperação geralmente é boa, a cicatrização da região genital ela tende a ser muito boa. Raramente infecciona, é uma das complicações que podem acontecer, mas não é uma complicação muito comum, infecção, né? Principalmente quando você tem cuidados, né, no auto-operatório, de asepsia e no pós-operatório, os cuidados com a higiene, né, que a gente orienta. Então, normalmente não é uma complicação tão frequente, mas o edema, hematoma, deiscência de ferida são outras repercussões que podem acontecer, mas em geral, quando a paciente faz o pós-operatório Direitinho, né? direitinho, a recuperação é legal. Então, assim, o efeito colateral, não diria efeito colateral, mas o problema que pode dar seria a infecção, algum edema, né? Seria esses. A infecção não é tão comum. Uhum. A genitália é uma região que tem muitos macrófagos, Anticorpos muitos ali. anticorpos que combatem ali Combatem a os região. problemas, né? A infecção. Defendendo ali, né? Isso. Mas o edema, ele ocasiona, tem mais. O edema é comum, é um achado comum, né? Toda energia, o laser, ele é uma energia. Então, tudo que emite calor vai causar uma reação inflamatória, né? Que isso é bom porque ajuda no processo de cicatrização, Sim. né? Então ele é temporário, se acontecer, Sim, depois ele sim. vai embora, né? Ele tende a desaparecer, leva alguns dias e aí a tendência é diminuir. Hoje a gente também pode utilizar tapings que ajudam, né, a dar uma segurada nesse edema. Se ela se comportar direitinho, né? É, Acredito que não vai ter problema, não. E tem retorno, tipo assim, doutora, ocorre de você fazer uma cirurgia dos pequenos lábios, que não estão tão pequenos assim, Uhum. e aí depois ela volta porque o pequeno lábio cresceu ou não? Pode acontecer, né? Acontece? Não é tão comum, mas depende do que a paciente for adquirir dali para frente. Às vezes por exemplo, pessoas que usam anabolizantes. Às vezes tem pacientes que chegam, doutora, estou incomodada, meu clítoris cresceu, estou com um pequeno lábio grande, quero fazer cirurgia. Você usa anabolizante? Você usa testosterona? Uso. Vai parar de usar? Não. Então não faz sentido. Então não faz sentido você operar. Pare primeiro, depois a gente vê, né? Chegam mesmo. Tá aumentando o número de mulheres tomando anabolizante, Sim. Engraçado, né? Isso era uma coisa que antigamente era mais comum. Era mais raro, mas agora está mais comum. As mulheres, por uma procura de melhora física, né? Isso. Estética, né? Isso. E acaba que ocasiona mesmo esse crescimento, né? Tem. E aí preferem fazer a cirurgia. Não é toda a reposição, tá? Porque a reposição, né, por exemplo, da testosterona bioidêntica, em doses fisiológicas, quando a mulher tem algum tipo de deficiência de testosterona, por exemplo, no climatério, Ela é indicada, né? ela é indicada e ela não tende a dar esses efeitos colaterais, né? Geralmente a gente observa isso em pacientes que usam realmente aquela testosterona sintética em alta dosagem. E aí a gente. Sem um aconselhamento médico, né? Isso. A procura para a cirurgia íntima, doutora Thelma, é mais comum em mulheres mais jovens ou mulheres mais com uma idade na época da menopausa? Qual seria o cenário? Todas as idades? Na verdade, pode ter em todas as idades. Inclusive, hoje, algumas meninas, né, jovens, às vezes procuram essa cirurgia.
o que a gente tende a limitar, né? Principalmente porque às vezes são meninos que ainda estão em desenvolvimento, né? Adolescentes, então você tem que ponderar muito essas procuras. Adolescentes, é? Já. Meu Deus, olha aí. É. E às vezes você precisa realmente esperar aquela menina, né, trazer um desenvolvimento do corpo Finalizar, né, ali maior. o seu processo. Isso a gente sempre avalia, né? Tem casos realmente especiais que a gente precisa fazer alguma abordagem, mas sempre tem muito cuidado em relação a isso. Porque aí elas vão mais pela questão genética, não, estética. É. Mas tem alguns jovens que já apresentam um grau de hipertrofia que a incomoda. A gente vê, sim, Que é isso um acontecer. incômodo mesmo. Às vezes já é uma predisposição, né, da questão mesmo pessoal. E aí, né, então, independente de idade, né, a cirurgia. não Na tem. verdade, ela pode ser procurada por mulheres em todas as idades. Geralmente os extremos não são mulheres muito idosas ou mulheres muito jovens, tem menos Crianças, procura, não tem mais né? sentido. Normalmente é a mulher adulta ali, nos seus 30, 40 anos de idade. Tem uma. Eu lembro uma vez, estava até em alta, acho que foi uma atriz que fez, que é uma. Você reconstituir o ímen. Uhum. Isso é tido como uma Isso. cirurgia íntima? É tido como uma Como é que cirurgia. funciona isso? Eu ouvi isso, eu achei tão. Mas como é que faz isso? Costura? Eu não sei. O ímen, ele é uma, digamos, uma película, uma pele, né? Que ela tá ali na parte do introito vaginal, da entrada da vagina, né? Então, quando a mulher nasce, ela nasce com essa pelezinha, aquela mucosa, que ela reveste a região da entrada da vagina, meio que ocluindo, e no meio existe um pequeno orifício, né? Ela não é o ímen, ele não, normalmente ele não é todo fechado. Existem malformações imenais em que a mulher pode às vezes nascer com o ímen perfurado, e às vezes ela só vai descobrir isso quando está na adolescência e menstrua pela primeira vez, porque aí o sangue não tem como drenar. Passar. Isso. Fica bloqueada a passagem da vagina. E aí, como é que E aí precisa fazer uma incisão, né? Normalmente se abre ali uma aberturazinha no centro do ímen para que ela possa ter a portinha de entrada. Fica tampado. Fica tudo tampado. Aí, e ela só percebe quando vai menstruar. Vai menstruar. E durante a vida, quando ela vai ter relação sexual, a primeira penetração, né? Ela tende a esticar esse orifício que é pequeno, ele abre, né? E aí você tem as fissuras que vão sendo causadas no ímen, vão rasgando, digamos assim, o ímen. E aí tem mulheres que sangram, tem mulheres às vezes que têm um ímen mais elástico, né? Complacente, e apenas ele estica, como se fosse uma linha de cabelo nova que você vai esticando. E ele não se rompe totalmente, mas ele vai ficando frouxo, né? E ao longo da vida ele tende a ir desaparecendo, ficam as carúnculas ali. E às vezes tem gente que procura para reconstruir. Mas o objetivo é só mesmo ter o ímen. O ímen íntegro novamente. Aí vai da cabeça de cada um, né? Para dizer que o pessoal usa o termo virgindade, né? Para dizer que tá virgem. A gente recebeu uma ginecologista aqui que eu achei interessante, a Letícia Nacli, né? Eu falei um termo de virgindade, né? Eu falei, porque então quando a mulher perde a virgindade, ela estava falando sobre atendimento ginecológico em mulheres lésbicas. E aí eu usei esse termo, eu notei que ela ficou incomodada. Né? Com o termo que eu usei, virgindade. Eu achei interessante que aí depois com o tempo que ela ficou mais solta, ela disse, não, porque eu acho esse termo tão cafona. Virgindade, porque... E depois eu entendi porque o que é a virgindade, né? Assim, qual é o conceito de virgindade? Porque você tem relação sexual que não necessariamente precisa ter penetração. E aí você perdeu a virgindade. Então, e aí essa questão do ímen,
constituir ali para meio que se sentir virgem de É um novo. símbolo, né? É. Um símbolo, um simbolismo ali que Uhum. muitas mulheres, às vezes, têm outras relações sexuais que não penetração, Para que não mexa para no que não ímã mexa ali. no ímã e na cabeça dela ela continua virgem, porque ela tem um ímã íntegro. Mas aí a questão da virgindade está mais na sua cabeça do Do que que em qualquer outra outra parte do parte do corpo. corpo. Porque o sexo ele tem Com várias certeza, formas de acontecer, né? com certeza. Inclusive para quem não quer perder, que o ímã se rompa ali, Isso, mas continua fazendo sexo. Então, o que é a exatamente. virgindade, né? Né? Agora, doutora, a gente falando da questão da cirurgia íntima, de várias possibilidades, tanto de desconforto, né? Assim, a cirurgia trazer um conforto melhor fisicamente, né? Esteticamente, mas também funcionalmente. Isso no SUS, no sistema, né? Assim, no Estado. O Estado proporciona isso para as mulheres? Ou é algo que é mais na rede particular? Como é que funciona isso? A cirurgia, ela pode ser feita no SUS pelos profissionais capacitados, né? As residências de ginecologia, obstetrícia, a gente não vê isso como uma rotina, né? Já tem um tempo, eu fiz minha residência na residência na MEAC, na minha época, essa região de cirurgia íntima eu via mais relacionada a adolescentes e pré-adolescentes que nasciam com algum tipo de malformação na região genital e às vezes precisavam construir uma neovagina, mais nesse sentido. Mas também nessa época a cirurgia íntima não estava tão em alta como está hoje. Eu te Como hoje, confesso, eu não sei se hoje no SUS Tá se tendo tem um um olhar acesso, diferenciado, né? um olhar diferenciado em relação a isso. Porque tem a questão estética que talvez não cubra, né? Se você falar só por questão de estética, mas tem a questão funcional, né? Que Isso. você tá tendo um incômodo. E você falou uma coisa aí, má formação. Uhum. Que a cirurgia, então, ela resolve problemas de má formação. É, essa questão dos pequenos lábios estarem grandes, isso é uma má formação ou Não, na não? verdade, O não que, o é que uma se construção. enquadra em má formação? As malformações aí seriam mais distúrbios millerianos, né? O que Na é? formação embriológica. Os ductos de Miller são os ductos embriologicamente que vão dar origem ao sistema reprodutor feminino, né? Então, existem algumas malformações em que, por exemplo, a vagina ela fica curta, o terço mais profundo, digamos, dos terços mais internos da vagina, não tem uma formação embriológica diferente do terço distal. Então, existem malformações em que não a mulher não tem um desenvolvimento do útero, entendeu? E fica com a vagina curta. Ela tem uma vagina, porque a vagina, aquele terço final, ela tem uma outra origem, que não do ducto de Miller, vem do seio urogenital. E aí ela tem essa dificuldade de ter relação. Quando ela começa a sua vida sexual, às vezes ela não consegue ter penetração. Porque a vagina é É pequena. pequena, muito pequena. E aí existe uma cirurgia para corrigir isso. Cirurgia de neovagina, de formar uma... Formam uma vagina? Eles vão Interessante tirando isso. Mas como é, se não tem, como é que ela, como é que ela é tira feito? Fiquei estruturas curioso. às vezes, de alça intestinal, de entendeu? outras partes do corpo para poder De fazer. outra mucosa, isso. E é o ginecologista que faz isso? Sim, Ou é um cirurgião ginecológico também faz isso. Normalmente é uma equipe multidisciplinar. Sim, sim. São cirurgias mais delicadas. Interessante, né? Vivendo e aprendendo, né? E a gente fala de cirurgia, que é de estética. O cirurgião plástico, ele está apto a fazer essas cirurgias íntimas às mulheres? Ou só o ginecologista, cirurgião ginecológico pode fazer? O cirurgião plástico também é uma Pode outra... fazer essas correções de grandes lábios, de pequenos lábios e Sim, tudo? é uma cirurgia que também é feita pelo cirurgião plástico, né?
Hoje a gente tem muito o crescimento da área ginecológica nessa área da cirurgia, mas os cirurgiões plásticos também abordam. Alguns abordam, sim, essa região. Então, assim, acho que informações as mulheres hoje conseguem ter, né? De muitas formas. Eu sempre digo aqui que a gente, nos últimos 500 anos, aliás, nos últimos 50 anos, a tecnologia evoluiu mais do que nos últimos 500 anos. Uhum. Então, isso trouxe, de uma certa forma, possibilidades das pessoas terem o conhecimento, né, na parte de informação, de comunicação, um conhecimento muito fácil. Ali na palma da sua mão você consegue ver tirar muitas dúvidas, né? E você vem observando que está tendo um aumento na procura de cirurgias íntimas, né? Sim. Com a mulher. Então, acho que essa possibilidade de você ter essa informação de que existe isso, porque talvez existiam mulheres que nem sabiam que existia. Com certeza. Existia. Ainda hoje. E é isso que eu ia perguntar. Você acha que mesmo com Ainda hoje. essa facilidade tão grande, ainda hoje existem mulheres que... Já atendi pacientes que chegam no consultório dizendo, doutor, eu nem sabia que existia Olha aí. cirurgia para isso. Olha aí. E são Ainda. mulheres mais, assim, com mais idade ou com menos idade? Ou Às vezes mulheres jovens, né? que você até se espanta, né? Porque são Como é que pessoas não que têm sabe, né? mais viveram, né? Nasceram mais no mundo virtual Sim, sim. do que mulheres em outras idades, mas que ainda assim, às vezes a vergonha ainda é tão grande que ela não tem coragem, às vezes, nem de buscar, de pesquisar algo do tipo. Às vezes tem um tabu que vem diminuindo, né? Hoje, por isso que também vem crescendo, principalmente quando sai na mídia alguma mulher, alguma A Maiara ou famosa, Maraísa que falou isso. isso, talvez alguém das pessoas Serve como um exemplo, né? Um estímulo, um encorajamento, né? Então, se uma mulher linda dessa, famosa, tem esse problema, eu também posso ter, posso né? ter. E também posso buscar ajuda. E aí elas procuram. E se você parar para pensar, é meio estranho mesmo, porque você fica ali com isso, que talvez você nem saiba que é problema, né? Você não sabe porque Isso. se não conversar com outras pessoas, não comparar, né? Não tiver como é que vai saber, né? E aí a importância de procurar um ginecologista, porque eu acredito, não sei também, né? Joga aqui um questionamento. Na consulta ginecológica de rotina, vamos dizer assim, o ginecologista ele consegue identificar problemas que a mulher às vezes nem acha que é um problema, porque existe um problema com o ser humano que não acomete apenas as mulheres, mas o ser humano de uma maneira geral. A gente se acostuma com coisas ruins. A gente consegue se acostumar, né? Tem gente que se acostuma a dormir na rua. Você passa assim de carro e uma pessoa dormindo na rua, você diz, rapaz, como é que a pessoa está aí dormindo na rua? Mas ela está acostumada. Então, ela se acostumou, para ela é natural. Teve o Leandro Carnal, acho muito bacana ele contou uma vez com uma professora dele, da faculdade. Ela foi vítima na época do regime militar. Ela foi presa e ela era torturada e tinha um torturador dela. Quando mudava o torturador, ela entrava em pânico. Quando vinha outra pessoa para fazer, ela entrava em pânico porque ela já estava acostumada com a tortura dele. Olha que absurdo, né? Você se acostumar com aquele sofrimento, com a tortura. Então, se em casos extremos como esse a pessoa se acostuma, imagine em coisas rotineiras. Então, acredito que a mulher ela acaba se acostumando com algum tipo de problema que ela tem, que ela talvez não saiba que é problema, ou sabe, mas se acostumou e vida que segue. E na consulta ginecológica, você consegue identificar esses problemas que talvez ela nem sabe? Como é a abordagem para você falar para elas? Como é que seria? A anamnese, a gente tem que sempre conversar muito, né, com a paciente. E às vezes ela mesmo te diz coisas durante a conversa que para ela parecia uma coisa natural, normal. Uma coisa normal. A incontinência urinária é uma coisa muito comum. Às vezes você conversa com a paciente e de repente
ela te relata, né, que só anda de absorvente porque tá perdendo urina Hum. e que a mãe dela e a avó Perdia. dela e todo mundo perdia e todas as mulheres da minha família tinham esse Sempre foi problema, assim, né, sempre foi doutora? assim Hum. e acha que aquilo é natural Hum. e às vezes não busca ajuda. É um exemplo que pode sim acontecer. E aí, quando na conversa com você, você pega e diz, opa, não é É, assim. E aí, como é não que é elas, assim. assim, elas aceitam de prontidão? Ou... Tem alguns que têm um pouco de resistência, principalmente pessoas às vezes que são muito tradicionais Essa mulher e, vem né? falar dos meus pequenos lábios. Mas É, você, acontece isso de você estar aí, você vê que o pequeno lábio ali, ele tá protuberante, tá? E você pega e comenta com ela, ou aí é uma não. situação um pouco mais É, mas delicada. é isso que eu tô falando, porque na questão da incontinência, é algo que vamos dizer assim, É um poxa, problema de é um problema saúde. de saúde, né? Não é Isso, para estar perdendo, né? isso. Você tá Uhum, errada, moça, não é assim. Mas na questão de correção uhum. disso, porque aí entra, será que para ela tá incomodando? Será que isso. É, às vezes a gente tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Sim, Porque às vezes ela tá incomodada e ela tá com vergonha de dizer. acontece isso, né? Tá. Hum. E E às como é vezes que entra, né, no é assunto, né? isso. Então, Isso. geralmente, quando a gente vai, né, Hum. examinar a paciente, se eu vi alguma coisa assim mais proeminente, por exemplo, a mulher, quando está no climatério também, às vezes você vai examinar, percebe que a genitália está um pouco seca, a introdução do espéculo ali está difícil. Aí Hum. você pergunta, você está tendo dificuldade de ter relação, de ter lubrificação? Porque eu estou percebendo que a sua região genital está um pouquinho Muito seca, cuidado, né? o Fala. espéculo está um pouquinho de dificuldade de penetrar. E da mesma forma a gente pode abordar. O seu pequeno lábio, ele te incomoda em alguma forma, te machuca na roupa, ou durante a relação sexual você tem algum desconforto? Se ela disser, não, doutora, tá de boa, acabou o assunto. Aquilo ela Você tem tá certeza. bem resolvida, não é para estar insistindo, entendeu? Aham. Então, Mas aí cabe do profissional também a experiência e uma sensibilidade, né? isso. Porque ela pode, como você falou, às vezes não Às vezes ela não era noiada e vai começar a ficar, se começar a você ficar. insistir muito, né? Mas às vezes você tem que perceber se ela não está com vergonha de falar também, né? Isso. Porque acontece talvez você perguntar e ela, não, não, tá É. tranquilo, mas aquele jeito assim, E pô, aí isso também pode ao longo às vezes é uma primeira consulta, a vamos paciente ainda não deixar, né? está. Você Depois deixa, talvez num próximo ano, numa próxima ela comente, volta, né? ela possa mudar, possa falar, mas enquanto a paciente não está se sentindo incomodada, não vai ser você que vai induzir, Impor, né? né, ela a um procedimento cirúrgico se ela não está se sentindo desconfortável. Porque é como você falou, aquilo vai ficar na cabeça dela, ela vai começar a ficar Isso. preocupada e vai. Ah, eu nunca pensei nisso. Será que, né? Será? Vou É pegar como aqui é, um espelho para me olhar. doutora, eu me Será que eu observei pensei? melhor depois daquele dia. Aí começa até aquela paranoia lá de tipo anorexia, né? Que É, nem tá tão e você fica. Eu é. fiquei impressionado com isso daí. A pessoa não tá tudo normal lá, mas aí ela acha que tá. E aí o profissional tem que ir lá e Só Freud tentar. explica. É interessante, né, rapaz? Eu venho observando de uns tempos pra cá. Eu tô achando as pessoas um pouco é, descontroladas mentalmente, sabe? Assim, É, em várias áreas, não só nessa daqui, mas em várias, as pessoas estão um pouco perdidas, muito frágeis emocionalmente, com né? certeza. Você tem percebendo isso? Muito. Eu conversei com alguns profissionais aqui e eles sempre relatam, sabe, que no consultório, quando recebem os pacientes, a, a consulta, que antes era uma consulta muito objetiva Uhum. e física ali, técnica, ela está tendo que ser uma consulta mais. É, Humanizada, mas, né? eu não digo nem humanizada, mas No é sentido mais humanizada. psíquico, Porque né? você tem que escutar mais. A Isso. Ter escutativa, um ela tá tempo, né? mais. Para Isso. ouvir mais. Pronto. É exatamente isso. Justamente porque os profissionais eles estão vendo que muitos das comorbidades que Uhum. estão acometendo os pacientes estão vindo da Da cabeça, cabeça. né, cara? E É está o consultório acontecendo do isso. ginecologista, na Ah, verdade, ele já é um consultório assim um pouquinho
psíquico, né? A mulher tem o ginecologista como o médico É o médico da dela, mulher, né? O né? médico da mulher é o E para ginecologista. tudo, ela briga com o marido, ela vai para o Vai pro consultório te consultório, né? contar. Ela O marido trai, ela fala no ela consultório. vai chorar com você. Então, na verdade, a formação, acho que do ginecologista, ela sempre teve um pouco dessa questão psíquica envolvida, né? E isso vem também aumentando com o tempo, né? As doenças psíquicas, a doença do mundo moderno, né? É. Vem aumentando muito a incidência, né? As pessoas, ansiedade, depressão, estilo de vida, né? O estilo de vida interfere, mau sono, desregula toda a produção de dopamina, cortisol, de todos os hormônios Vai e vai impactando. impactar na formação, no surgimento de doenças psíquicas Você falou. fatalmente. Sim, a gente teve uma conversa aqui no episódio e a médica falou que são é a característica da mulher moderna, né? É a característica da mulher moderna. Você ter esses tipos de problema que antigamente não tinha, ou se tinha, tinha em menor Proporções. proporções, né? Justamente por causa do estilo de vida. É, O estilo de vida está muito atrelado a como você. As comorbidades que podem acontecer com você, né? isso. E aí o ginecologista ele entra como também um psicólogo, né? Ajudando ali no encaminhamento da mulher. É interessante a Sossego, né? Que é a Associação dos Ginecologistas Obstetras, fez ano passado um congresso de Ginecologia e Obstetrícia, e o tema era Mulher, um Mar de Emoções. Mulher, eu achei muito interessante. A gente foi até tema lá, bem. levou o podcast para lá para conversar com os profissionais, foi bem bacana. Mulher é um mar de emoções. E é justamente isso, né? Assim, é como as emoções das mulheres, principalmente nesse mundo hoje que tá Ah, todo mundo nessa. Eu iniciei o podcast aqui falando nesse mundo tão corrido que a gente tem hoje, arranjar um tempinho ali para conversar sem olhar o celular, sem estar se preocupado com alguma coisa, isso é difícil. E principalmente nas mulheres que passaram por muitas mudanças nas últimas décadas, tem que ter um olhar diferente, né? E aí o ginecologista entra. com E você certeza. vê mesmo isso no seu consultório, né? Vê. Essa mudança. Vê sim. A gente observa muito. É interessante. Pois, doutora Thelma, a gente está se caminhando para o final aqui da nossa conversa. Tem mais alguma coisa que você gostaria de abordar em relação à cirurgia íntima ou algum conselho que você gostaria de dar para as mulheres que ainda estão com algum tipo de tabu, assim, com algum receio de procurar um profissional, né, para melhorar um problema que seja funcional ou estético, né? Porque de uma certa forma a gente fala que, mas a estética é besteira. Não. Porque o que pode ocasionar de insegurança, né? Acredito eu, de autoestima, como você pode baixar Com a sua certeza. autoestima, né? Acaba que fica funcional, né? O conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde frisa isso, né? Que saúde não é só a ausência de doença, é o bem-estar físico, psíquico e social. Olha aí, bacana. Então, saúde não é não ter doença. Perfeito. Então, para essas mulheres que estão com essa dúvida ainda, o que é que você queria deixar de mensagem para Eu elas? oriento que, caso ela tenha qualquer dúvida, qualquer anseio em relação ao seu corpo, ela não tenha medo de procurar profissionais que possam ajudá-la, né? Até para que ela não carregue, às vezes, uma impressão como os dismorfismos que a gente falou, Sim. né? E que ela acha que tem alguma coisa errada que não tem, ou que ela acha que um problema que ela tenha não tenha solução, né? Então, que ela compartilhe as suas angústias com outras pessoas, né? Ou inicialmente, se ela tiver um irmão, uma amiga para conversar, e às vezes uma pessoa que tem vergonha, que está mais travada, leva uma pessoa com você junto na consulta, às vezes deixa a paciente mais, né, relaxada, mais confiante, e ter uma conversa, né, aberta, para que tenha uma orientação adequada, para que ela nem se submeta a um procedimento desnecessário,
como ela também não deixe de fazer algo que possa trazer algum tipo de bem-estar físico, funcional, psíquico para ela, por alguma vergonha, tabu, né? É Em isso relação a aí. isso. É procurar um profissional que possa ajudar, né, doutor? Exatamente. É isso daí. Queria deixar o seu Instagram, Renata vai deixar aí por gentileza, Renata. Instagram da doutora Thelma Gurgel. É dratelma.gurgel. Pronto. Seu Instagram a gente vai deixar aqui também. Doutora Thelma, muito obrigado, viu, pela Obrigada nossa também. conversa. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Espero que a gente tenha passado aí a mensagem, né, para as mulheres, que o nosso objetivo é esse, realmente levar informação com qualidade, com segurança, de uma maneira que as pessoas consigam Entender. entender. E aí, se em algum momento elas sentirem, opa, isso daí eu acho que está acontecendo comigo, eu vou tentar buscar ajuda, e numa conversa dessa a gente pode estar ajudando aí algumas pessoas. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Pois muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanhou também, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Fala Gol. É um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos nós. E até a próxima, se Deus quiser.